Eu quero convidar você para a gente ganhar tempo na palavra. Hoje nós vamos na terceira noite da ministração Cultura da Mesa. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo de número 22. Livro de Provérbios, capítulo 22. Amém, queridos? Esse é o nosso texto. Esta noite, o tema da noite da série Cultura da Mesa é Vida na Vida. Amém? Provérbios 22, verso de número 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Vamos ler juntos, todos nós? 1, 2, 3. Ensina. Meu Deus. Eu fiquei assustado agora. Dá para jogar no monitor? Está no monitor aqui? Vamos ler pelo monitor, que ficou um negócio assim, trem fantasma do Play Center que desativou. 1, 2, 3. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Pois bem, o homem sábio, usado por Deus, ele escreveu sobre ensinar. E quando nós falamos de vida na vida, nós estamos falando de continuação, nós estamos falando de sabor, de qualidade, de primazia. Tem gente que está vivo, mas se comporta como morto. Tem gente que está tendo essas oportunidades na vida, mas ela está deixando passar, por exemplo, de trazer gosto e sabor na sua vida. Então veja o que diz o texto, que é para ensinar a criança no caminho em que deve andar. E o que nós estamos encontrando agora? Nós estamos encontrando agora a ausência de educação. As crianças de hoje estão mal educadas. Elas estão desprovidas de orientação para a vida. Elas estão numa influência de que tudo que acontece aí fora, que surge uma teoria diferente, vem um camarada e fala, é assim. Aí as pessoas, inclusive alguns dos nossos, pegam a Bíblia Sagrada e desprezam o ensinamento da Bíblia para adotar um princípio, um valor, um critério que às vezes não está provido na Bíblia. A Bíblia não diz para nós ditarmos os ensinamentos apenas. Ela diz para nós ensinarmos no caminho. E no caminho, está claro, você precisa trilhar no caminho, mostrando qual é o caminho. Meu pai, quando me ensinava a ir a algum lugar, ele dizia assim, presta atenção, que você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer assim, é aqui, assim, assim, assado. E a única vez que ele não fez isso, eu me dei mal. Então nós ensinamos o caminho, trilhando pelo caminho. Não é no discurso, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. O que nós estamos encontrando, ministramos isso na primeira noite, falando para marido, falando para um monte de gente. O que nós estamos tratando é exatamente no contexto. Postura do pai, postura da mãe, postura do filho. E nesta noite, ao falarmos de vida na vida, continuando na questão de cultura da mesa, nós vamos ver que o que tem faltado hoje é ensinamento. Ensinamento não apenas falando, mas também demonstrando. E nós vamos entender que quando nós utilizamos a mesa para comunhão, por meio do alimento, nós desenvolvemos, primeiro, uma mente mais inteligente. Segundo, nós encontramos um espírito mais forte, um corpo mais saudável, nos tornamos uma pessoa mais feliz, e a mesa acaba tendo um significado, um impacto sobre a alma. Por quê? Porque nós buscamos valores, implantamos valores, colocamos valores naquilo que Deus criou. Então, quando nós fugimos da cultura da mesa, no ensino,
nós furtamos a alma, nós não nos tornamos e tornamos nossos entes queridos felizes, e nós acabamos tendo uma doença ou doenças e nos tornamos pessoas fracas, porque nós não temos valores fortes. Quer um exemplo? A semana retrasada, esteve aqui uma enfermeira, o nome dela acho que era Daniela, não me lembro, e ela trouxe aqui uma grande, interessantíssima palavra sobre orientação, né, em relação aos protocolos do Covid, já na volta do cultinho. E ela diz que existe hoje coisas que ela observa, que é interessante, que as crianças às vezes estão indo para a escola, estão com o nariz escorrendo e perguntam para o professor o que ele faz. Como assim? O que uma criança faz quando está com o nariz escorrendo? O que a gente aprendeu quando a gente era criança, que os nossos pais ensinaram? Limpa o nariz, não é? Hoje nós encontramos crianças de 4, de 5, de 6, de 7 anos, que não conseguem colocar comida no prato, que não conseguem cortar um alface, que não conseguem algumas coisas. E que tipo de coisa nós estamos criando lá na frente? Nós estamos criando pessoas despreparadas para o mundo. E mais do que isso, nós estamos criando uma geração que não conhece essa constituição de família. Falei aqui na primeira noite que quem não quer ter responsabilidade como chefe de família, não case. Se você fez filho, agora você tem que ter responsabilidade. Filho, existe um protocolo, uma série de condições para não os ter. Não vou entrar nessa discussão, é um momento para outro dia. Mas, quando uma pessoa faz um filho, ela tem que pensar que não é só botar no colinho quando ela está legalzinha, cheirosinha. Não, ela também suja, ela fica doente à noite, ela vai precisar ir para a escola, ela vai ter que ser orientada, vai ter madrugada que você vai ter que cuidar dela, feriado e tudo o resto da sua vida. Enquanto ela for menor, for carente, você vai ter que fazer. E educar custa, meu irmão. E sabe o que tem acontecido hoje? Não há desejo de educar. Avós não são para educar. Isso é responsabilidade dos pais. Muitas das vezes, o que nós encontramos? Nós encontramos uma inversão de valores. E aí, para manter a criança quietinha, para manter a criança assim assado, nós nos furtamos algumas coisas. Então, a cultura da mesa, por exemplo, por que hoje nós encontramos um grande problema de déficit alimentar na saúde das crianças? Porque não tem preparo. Porque hoje tudo se compra já pré-pronto, ou que faz o fast food, ou que faz as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. E nós estamos vendo, desde a primeira noite aqui, que quando nós praticamos esta regra de tomarmos essa postura, de nos sentarmos à mesa, é muito mais do que nos alimentar. Por exemplo, se eu perguntasse aqui esta noite, quantos aqui, vamos falar de regra, né? Não tem em sua memória os hábitos das refeições com seus pais, quando éramos pequeninos. Que coisa fantástica, que coisa extraordinária, quando nós sentávamos à mesa e que tínhamos olhos nos olhos, que se perguntava como estava, como foi nosso dia, e tínhamos uma regra de coisas. Na minha casa somos 2 irmãos homens e o resto mulheres. Mas eu, como filho mais velho, eu não tinha a exceção de ajudar colocar a mesa, de ajudar tirar a mesa, de ajudar lavar a louça, de ajudar secar a louça, de varrer a cozinha, e sendo homem, isso não afetou em nada a minha masculinidade. E os meus irmãos foram ensinados da mesma forma. Hoje nós encontramos uma inversão de valores. E aí nós não temos mais essa química, essa coisa de família. E a prática da mesa, meus irmãos, pode nos ajudar em níveis elevados de relacionamentos firmes e constantes. Então, o que nós encontramos hoje? Individualismo dentro de casa. Retorno a dizer para os irmãos, quem faz filho, quem se casa, não pode se esquecer que ele não é mais solteiro. E o solteiro que mora dentro da casa do papai e da mamãe tem também responsabilidades. Você não é uma ilha, você mora dentro de uma casa. Quer dar-se por ímpar? Pague tuas contas, vai morar sozinho, paga a tua roupa, paga para passar, paga para lavar, paga para cozinhar, paga a tua compra, paga a água, paga a luz, paga teu aluguel. Beleza? Se assume. Mas se você mora em família, você tem que ter atitudes de membros de uma família. Esse negócio de fazer a mãe de empregada,
o pai de empregado, ou de deixar filho como empregado, está errado. Existe uma escritora, ela é uma das mais conhecidas e reconhecidas em conferências sobre a família na América do Norte. E ela escreve, entre algumas coisas, dizendo o seguinte, que não praticar a cultura da mesa pode trazer perda de uma comunhão de qualidade. Então veja, irmãos, quando não se pratica a cultura da mesa, qual é o relacionamento que nós temos dentro de casa? Vamos um pouco mais adiante. Hoje, dá para dizer que todos nós sentamos para assistir um filme juntos? Não, não dá. Segundo, também que a televisão, no momento que está assistindo um jornal, um filme ou entretenimento, nós estamos focados naquilo. Qual é o único momento que traz qualidade no relacionamento familiar? É no momento em que nós estamos sentados ao redor da mesa. Quando nós perdemos esta prática, vai existir na nossa família, nos nossos relacionamentos, perda de qualidade. Então, nós não vamos mais perceber quando o nosso filho está mentindo. Não vamos mais perceber quando o marido está chateado, está aborrecido. Não vamos mais perceber quando a esposa está com um semblante caído, ou que ela não está bem, porque nós não temos mais esse hábito. Então nós não nos relacionamos à cultura da mesa e nós perdemos uma comunicação de qualidade. E passa a ser o seguinte: amanhã tem que pagar a escola das crianças, ponto. Olha, amanhã vence a conta de luz, ponto. Olha, você precisa dar uma olhada no caderno do seu filho. São flashes, momentos de algumas coisas pinceladas. E não se tem mais aquela orientação a respeito do que é uma família, no estilo daquilo que tem que ser de qualidade. Então a gente não consegue mais olhar nos olhos um dos outros e não perceber que as coisas não vão bem. Nós não conseguimos, por exemplo, pegar que um filho, a esposa, o marido, aqueles que estão conosco na nossa casa, eles estão com algum hematoma, eles estão com algum déficit nas suas emoções, porque eles não falam, porque não tem quem os escute. E não tendo quem os escute, guardam para si. Perigo. Vamos lá. Para os casados. Problema aí fora. Para os filhos. Vou buscar na droga, e no sexo, em outras coisas. Alguém que substitua, ou algo que substitua esse vazio que eu tenho. Segundo fato que ela aponta como prejuízo quando não praticamos a cultura da mesa: enfraquecimento das relações interpessoais. Sabe, querido, vocês já viram isso. E agora na pandemia piorou. Filhos que não comem à mesa e têm que levar comida no quarto. Ei, tem alguma coisa aí que você não prestou atenção na Bíblia. O marido só come na frente da TV. Está todo mundo sentado à mesa, o bonitão está sentado à frente da TV. Bom, no terceiro exemplo, a esposa não come sentado à mesa porque ela está assistindo novela, que ajuda muito na vida, para afundar. Aí a gente encontra situações que a mamãe põe o prato de comida na porta do quarto. Às vezes os bonitinhos não querem nem abrir a porta do quarto, e tem pai e mãe que se sujeitam a isso. Absurdos e relatos dos psicólogos, dizendo que, inclusive no Japão, tem que colocar comida por baixo da porta, porque eles estão no computador, eles estão na internet. Irmãos, o que eles estão vendo na internet? O que eles estão fazendo na internet? O que é mais precioso do que estarmos sentados em volta da mesa? Pastor, a gente não pode almoçar todos os dias juntos. Mas qual é o dia que pode? É domingo? Então vai ser domingo. Aí a gente encontra alguns relatos de fim de casamento. Fim de casamento. Pastor, eu cansei de ficar esperando ele para vir almoçar.
Era todo domingo, era futebol, pescaria, barzinho, amigos, etc, etc, etc. Não pense que isso aqui é ilustração, porque eu e Fernando estamos tentando segurar uma situação de um casal que amamos, mas que o ponto ali, fiel da balança, que o casamento, Deus já protocolou o divórcio no fórum, é falta de atitude do cara no casamento. Todos os domingos, a mesma prática, o mesmo hábito, sem priorizar a família. Só que o tempo passou. As meninas, os meninos que estavam até na casa do Senhor, e aí você pode imaginar que um abismo chama outro abismo. Sabe, queridos, quando nós enfraquecemos isso, nós também geramos homens fracos e mulheres fracas. Sabe o que vai acontecer aí fora? Eles não vão se sociabilizar. Eles não vão mais se comunicar. As relações aqui fora são péssimas. E dentro da casa, a casa passa a ser um dormitório. Um dormitório. E não mais uma residência. Dormitório é uma coisa, residência é outra. Dormitório você trabalha, você estuda, você paga a pensão, você paga o aluguel, você chega o horário que for, você toma o seu banho, entra no seu quarto, toma o seu banho e come a sua comida e vai deitar. Isso não é família, isso é um dormitório. Família não. Família senta-se ao redor da mesa. E a segunda situação que ela põe é que quando não há cultura da mesa, enfraquece as relações interpessoais. Sabe o que acontece? Eu não tenho mais aquela simpatia, aquela afeição, aquele afeto pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela filha, pelo que está acontecendo. Porque houve uma quebra. A terceira situação que ela põe é que a família, a comunidade, até a nação, acabam sofrendo as consequências da desagregação. Sabe qual é a consequência da desagregação? É a separação de algo em partes. Então, agora é o seguinte: cada um faz o seu prato, cada um come a hora que quer, cada um janta a hora que quer, cada um faz da sua vida o que quer e moramos na mesma casa. Sabe aonde isso vai terminar? Se a gente não tem esse hábito da cultura da mesa, não vai ter também no afeto, no beijo, no abraço, no carinho. Até para adulto casado, sabe o que vai virar na hora do sexo? Vai virar humano, vai virar uma coisa, e não vai virar sentimento, vai virar aquela coisa física, de hormônio. Não será uma relação de amor, mas será uma relação de sexo, coisa de animal. Deu necessidade, faz. Porque não tem vontade de conviver, de ter o hábito, de olhar nos olhos, de saber como está. E daí o relacionamento com os filhos, com quem habita na mesma residência, acaba se tornando uma coisa fria, uma coisa ruim. Então não tem mais aquela preocupação de saber que hora vai chegar, esperar, de estar junto, de programar férias, por exemplo. Poxa, mas vamos tentar pelo menos que as nossas férias sejam juntos para sair. Não, se não der, você sai com as suas amigas tal, e eu saio com os meus amigos tal. Segundo essa historiadora e irmã em Cristo americana, ela diz que uma das consequências vai ser a desagregação. E é exatamente isso, Bruno, que a gente está vendo, vai desagregar. E a gente vai perceber que dentro dessas situações, nós vamos ter família fraca, vai aumentar os divórcios. Escute uma coisa que eu vou dizer, e não quero que ninguém se ofenda com isso. Mas, possivelmente, algumas mocinhas vão desejar entregar-se para o primeiro que chegar na sua vida, com a expectativa de que ela tenha um lar melhor do que aquele que ela mora. E alguns rapazes iludidos vão desejar ir para qualquer lugar, menos a sua casa, porque a sua casa é local de divisão, de desunião, de fragmentação. Ela diz também que traz esquecimento de valores considerados na vida familiar.
Porque se abandonou o hábito de sentar-se à mesa e compartilhar a refeição. Perdeu. Então nós começamos a ter esquecimento do que é quando a mãe está chorando. Nós não nos importamos mais se algumas coisas, princípios de família não estão bem. Hoje a gente precisou pegar a passada na casa do pai. E quando a gente passou lá, viu alguma coisa, a Fernanda notou, eu notei, falei, você viu como o pai está? Ficou algumas coisas da doença que ele teve. E se a gente não tem esse hábito, e eu disse para a Fernanda hoje, falei, Fernanda, eu vou precisar daqui para frente tomar um outro comportamento com o pai. Mas quando a gente não tem mais essa cultura da mesa, nós vamos perdendo esses valores de família. Então, irmãos, o Natal não é mais gostoso passar em casa. O Natal é gostoso passar na rua. Você já percebeu? Quem aqui já percebeu? Eu tenho coisas que a gente pega. Eu falo para a Fernanda, eu não consigo entender esses caras, meu. Os caras saem do trabalho e ficam enfiados dentro de bar. E aí, você percebe também, aqui no bairro da igreja, tem dia que é 1h, 2h da manhã, as pessoas estão sentadas, rapazes e moças estão sentados no frio, numa garoa, em algum lugar, tomando uma cachaça, usando droga, e perderam o valor de estar dentro de casa. A rua passou a ser mais interessante do que estar dentro de casa. O relacionamento familiar se perdeu. Ela diz também que com a perda da falta de afeto, a família se desintegra. Então, irmãos, pergunte-me se existe alguma relação familiar que conseguiu se manter na essência com falta de afeto. Não. O que nós vamos encontrar é papel assinado. Pessoas que estão casadas no papel, mas que dentro de casa são dois desconhecidos, porque não há mais afeto. E isso é muito complicado, porque a geração antiga ainda mantinha uma postura. Por isso que a gente encontra muitas mulheres aí, muitas das mulheres mais maduras, que elas suportam, não amam mais. Filhos cresceram, netos cresceram, às vezes deixou de cuidar da vida, uma série de coisas, e agora faz o quê? Não é? Perceba que faz parte da cultura da mesa a gente buscar esses valores, e quando não tem, a coisa vai de mal a pior. Ela traz uma observação dizendo o seguinte, que não existe experiência de vida que substitua a conexão e o significado criado junto à cultura da mesa. Por exemplo, o que é tão importante, ou mais importante, do que, por exemplo, no Dia dos Pais? Não apenas isso, ou o Dia das Mães, ou o Natal, ou um aniversário, ou um Natal fora de época. Resolve, a família vai fazer um Natal fora de época. Vamos fazer um almoço todo mundo, vamos nos reunir, vamos fazer isso, vamos fazer assado. O que acontece, o que existe nessa relação? É o prazer de nós estarmos juntos. É o prazer das pessoas estarem olhando nos olhos do outro, brincando, sentindo falta, e começar a se importar um com o outro. Mas quando a gente quebra essa cultura da mesa, nós vamos esfriando, esfriando, esfriando. E tem um provérbio que diz assim, não falte, para que a sua ausência seja percebida que não faz falta. Porque uma hora, a esposa cansa de implorar atenção, o marido cansa, o filho cansa, a filha cansa. Tanto faz estar como não estar, dá na mesma coisa. A mesa potencializa a comunicação entre os membros da família. Então, quando nós temos a cultura da mesa, nós conversamos. Nós conversamos de tudo. É o momento que o pai percebe que o filho está tomando uma posição, ou a filha tomando uma posição diferente dos princípios da palavra de Deus, diferente da educação daquela família. Porque quando não tem a cultura da mesa, a gente não conversa.
Quando nossos filhos são pequeninos, nós ainda temos uma situação cuja qual nos favorece um pouco, mas depois que eles crescem, se tornam adolescentes, se tornam jovens, a coisa vai tomando um outro caminho. E na geração que nós estamos hoje, que é a geração que marido trabalha fora e mulher trabalha fora, na sua grande maioria, fica muito mais difícil essa potencialização de diálogo, de comunicação, quando não tem a cultura da mesa. Agora veja, quando nós assim não temos, nós passamos a ser indiferentes dentro de casa. Então, pegando estatística, e estatística que inclui até lares cristãos. Seu filho não vai almoçar, irmã? Ah, pastor, é a hora que ele quiser, ele vem e come. Que recado nós estamos mandando para ele? Aqui em casa você faz o que você quer, na hora que você quer. Escuta, fulano não vai vir almoçar? Não, não vai. Conheço lares, e até de familiares, que todo mundo está sentado à mesa e chama fulano para vir e fala, não, ele não vai almoçar agora. E aí a gente vai visitar essa casa, a gente fica com um ar de cara de jamelão. Porque o dono da casa resolveu que não vai sentar-se à mesa. Isso fica claro que naquela família, naquela casa, a coisa vai de mal a pior. Quando todos têm a oportunidade de se olhar, nós geramos então isso aqui, ó. Escuta. Um fala aqui, outro fala ali, um escuta, outro fala. O pai está sentado à mesa e percebe que, às vezes, um dos filhos, ele não tem o hábito de escutar os outros. Aí ele quer falar, não, calma, escuta aqui, espera um pouquinho seu irmão falar. Não, espera um pouquinho ele falar. Quando não se posiciona essas coisas, sabe que tipo de gente vai dar lá na frente? Vão dar pessoas que são egocêntricas. Só ela fala. Percebe que tem gente que tem dificuldade de escutar. Você puxou um assunto... Fala. Você não consegue concluir um raciocínio. E quando a gente tem cultura da mesa, a gente começa, ok, agora vai falar. Escute, sua mãe está falando, você prestou atenção? Temos alguns estudos que foram realizados por universidades na Alemanha, Estados Unidos e na Grã-Bretanha. E eles afirmam que o momento da mesa ajuda na organização social. Nós começamos a trazer nossos filhos com o hábito de que na frente eles vão sentar em restaurantes, que eles vão sentar-se em fábricas, eles vão sentar nas universidades, eles vão precisar conversar com pessoas. Então, a cultura da mesa, ela traz também organização social. Ela traz também imposição de limites, e nós vamos ver hoje. A cultura da mesa traz ali regras que impõem limites, coisa que está faltando nas crianças. Às vezes eu vejo até aqui dentro da igreja. Filho, para, filho! Ô, irmão, não tem limites. Chuta, quebra, joga. Não são poucas as vezes que eu vejo crianças gritando com os pais. Eu falo, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Terceiro, que a cultura da mesa, ela traz um enriquecimento de proximidade com seus entes queridos. Quarto, isso é forte também, que a cultura da mesa traz enriquecimento no vocabulário. O que você falou agora aí, filho? Bem, o que você falou? Não entendi. Você acha que a esposa tem que chamar o marido de mano? Mas está assim, né? A coisa chegou num ponto que às vezes uns de vocês falam comigo, falam, entendeu? Como é que é? Sacou? Pá. Às vezes eu me sinto que eu estou dentro de uma viatura e plaf, vou sacar também. Para aí, irmão. As coisas mudaram. A cultura da mesa, ela traz para nós, sabe o quê? Espírito de família. Você não está falando com o cara no campo de futebol. Ô, mano, não é mano, é pai, mãe, filho. E quando a gente começa a perceber expressões, qual é o papel do que tem a responsabilidade? Ei, esse vocabulário não é para dentro dessa casa, não. Ei, você falou palavrão aqui dentro de casa? Onde você aprendeu isso?
Bonito é quando ele fala assim, a mãe falou. Não, o pai fala. Então a cultura da mesa, ela traz enriquecimento também no vocabulário. Quando nossos filhos falam palavras erradas, bebezinho, nenenzinho é uma coisa. Mas quando eles começam, qual é o papel? A gente vai, não, filho, não é assim que se fala, é assim, assim, assado. Mas sabe o que acontece, irmãos? A geração de hoje não quer compromisso. Não quer. Filho é responsabilidade, esposa é responsabilidade, marido é responsabilidade. Mesa foi uma das ferramentas que Jesus usou para ensinar. Quer ver algumas coisas? A Bíblia diz que da forma pedagógica de Jesus, com os 12, boa parte dos seus ensinamentos foi assentado ou sentado com eles ao redor da refeição da mesa. Boa parte dos ensinamentos de Jesus foi assim que ele trouxe com os discípulos. No lugar da mesa, Jesus teve ali, por exemplo, algumas lições que a Bíblia mostra para nós, como, por exemplo, em Lucas capítulo 7. Nesse lugar da mesa, Jesus teve seus pés ungidos por uma mulher que ensinou o quanto é gratificante, ela era grata por receber o perdão. Agora, irmãos, um relacionamento que houve um distanciamento, uma distorção da cultura da mesa, sabe quando que os que convivem conosco vão ter dentro de si esse gozo, esse sentimento, esses valores de estar perto do outro? Ele não foi educado assim, ele não cresceu assim, ele cresceu fazendo o que quer, comendo a hora que quer, ele cresceu não tendo alguns limites. Aí nós encontramos, por exemplo, crianças que têm os ossos fracos, porque não se alimentaram direito. Você acha que no todo o café da manhã, danoninho, bolacha recheada é o café da manhã de criança, que Coca-Cola é café da manhã? Querido, não é assim. Nós encontramos que esse local da mesa, por exemplo, quando essa mulher ela enxuga os pés de Jesus, ela está demonstrando ali gratidão pelos seus pecados que foram perdoados. Agora, querido, a gente vê que Jesus, inclusive, traz uma repreensão nos seus discípulos quando alguém quer usar uma outra linha de expressão porque estava preocupado com valores. E, no entanto, Jesus está dizendo que a mesa é local de gratidão. A igreja entendeu? Mesa é local de gratidão. Quem se alimentou hoje aqui, diga amém. Queridos, tem gente hoje que não teve comida. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui na cidade essa semana resolver um problema aqui. E aí eu passei próximo do restaurante Bom Prato. A fila para pegar o jantar, ela estava mais do que quilométrica. Estava mais. Havia uma fila e fila da fila para entregar antes das 18 horas, era alguma coisa perto das 17 horas. O fato é que quem chegou não sei que hora na parte da tarde, até um limite, recebeu um ticket, um vale, uma senha para pegar. Em determinado horário, antes das 5 horas, já não tinha mais comida para aqueles que estavam na fila. E a fila era grande, para as pessoas terem um alimento. Você entendeu que a mesa é lugar de gratidão? Porque para muitos daquela situação, eles não teriam nenhuma refeição à noite ou do dia. Não é porque não queriam cozinhar, é porque não tem recurso. A gente olha, por exemplo, e há um texto aqui que eu vou limitar a não ler com você, porque ele é longo, é em Lucas capítulo 24, do verso 13 ao verso 32, que todo cristão deve saber. É o texto dos 2 discípulos do caminho de Emaús, que estão distraídos, que estão se lamentando do que está acontecendo, e aí Jesus, ressuscitado, se aproxima deles, vai andando com eles, e vai conversando. Quando eles chegam próximo ao local da residência, Jesus deu sinal como que ia entrar para um lado, e eles insistiram para que Jesus fosse até a casa deles. Até então eles não reconhecem Jesus.
Quando eles estão sentados à mesa, e Jesus dá graça, ele ora, os olhos deles se abrem, os ouvidos se destapam, e Jesus vai embora. Porque enquanto eles estão desapercebidos, eles não se dão conta de quem está ao lado, mas é na mesa que Jesus se identifica para eles, e eles percebem que Jesus estava ali, ressuscitou. Qual é a lição que Jesus também nos dá nesse texto? A gente vê que quando ele ressuscita, e ele fala com esses homens e mostra isso para eles, é que nós precisamos valorizar as coisas mais importantes do que os problemas. É o pai, a mãe, o filho, a esposa, o marido. E é na cultura da mesa que a gente deve ali abrir o coração. É ali que a gente deve estar conversando. É ali que nós deixamos lá fora os problemas do trabalho. É ali que a gente vai tratar dos olhares, perceber como anda a casa. Tem gente que anda dentro da sua casa e não sabe que o piso está soltando, que a válvula do banheiro está estragada, que o armário está quebrado. Não sabe de um monte de coisas, tanto ele quanto ela. Tem gente que delega essa responsabilidade para o filho, e filho não é o responsável pela casa. A gente olha também no Evangelho de João, capítulo 21, de 1 a 14, outra passagem maravilhosa para que serve a mesa. Jesus tinha sido negado por Pedro 3 vezes. Jesus havia se manifestado a eles, mas aquele assuntinho não foi tratado. Passados uns dias, Jesus não se manifesta para eles, então Pedro disse: eu vou pescar. E aí Pedro vai e leva mais alguns discípulos com ele. E quando ele leva alguns discípulos com ele, alguns riscos estão no caminho, e Pedro é o líder. Diante disso, quando Pedro está pescando, Jesus aparece e pergunta para eles se tem alguma coisa ali. Eles dizem que não tem nada. E então, Jesus, quando eles vão se aproximando da areia da praia, João identifica que era Jesus. Quando eles chegam na areia, sem jeito, o negócio ali era com Pedro. Jesus os recebe com pão assado e peixe assado. Jesus não fala nada. Jesus simplesmente pega e dá de comer a eles. Naquele momento que eles estão conversando, comendo, Jesus restaura a vida ministerial de Pedro. A mesa é lugar de restauração. Entendeu? A mesa aonde Jesus está tem comunhão, tem paz, tem libertação e outras coisas mais. Quando Pedro e os discípulos chegam, Jesus não fala nada. O pão está ali, o peixe está na brasa. Pedro sabia do que fez. Os discípulos também deram uma mancadinha, além de todas aquelas. E Jesus não fala nada, ele vai logo no espinha dorsal. Fala: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Você conhece a história. Por 3 vezes Jesus perguntou para ele, tratou disso com ele. Sabe o que a cultura da mesa nos ensina nas orientações pedagógicas de Jesus? Que a mesa é um lugar especial de salvação. A mesa não é lugar de palavrão. A mesa não é lugar para tratar alguns problemas. A mesa é lugar de restauração. Quando a gente senta-se à mesa, todo respeito, a gente agradece. Perceba que na última das lições, eu vou dizer, presenciais de Cristo, qual foi a lição que Jesus deu? Foi quando ele faz a ceia. Mesmo sabendo que Judas estava a traí-lo, Jesus celebra a ceia com eles. Mais um ensino Jesus trouxe ali. Então repete comigo: a mesa
é lugar de restauração. Só para você pensar. Teve ou não teve tempo de quem estava errado pensar ali? 12 mais um estava perdido. Esse um teve a chance. E Jesus não diz para ele assim: você não vai comer não, seu safado. Jesus não fala isso. Jesus lhe dá a chance. Perceba, quando você for olhar os evangelhos, você vai perceber que não poucas as vezes Jesus usa a mesa. Mais um exemplo que eu não anotei aqui, me veio à memória agora. Zaqueu. Zaqueu. Ninguém queria, ninguém falava, tal. Lá. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. E aí o povão começou a falar o quê? Ele não é Cristo nada, porque se ele fosse, ele não ia sentar-se à mesa com o pecador, dormir na casa dos pecadores. Então a mesa, ela foi um lugar especial na vida de Jesus. Você percebe porque há um investimento de inversão de valores na cultura da mesa? A mesa também é um lugar de alegria e comunhão. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então a mesa é lugar de comunhão, lugar de alegria. Amém, igreja? Quem não está fazendo isso, está descumprindo aquilo que Jesus estabeleceu. Também nós encontramos na parábola do filho pródigo, que não vai dar tempo para ler, lá em Lucas capítulo 15, qual é a expressão que o filho fala? Veja se eu estou errado ou se eu estou certo. Ele diz assim: meu pai não está pagando mais a faculdade, eu não estou mais indo no clube, eu não tenho mais o tênis da Nike, eu não tenho mais os meus tablets, eu agora não tenho mais isso, não tenho mais aquilo. Não é isso que está escrito no texto? Não é isso que está escrito no texto? Não é, irmão, não fica essa cara de ué, não está. O que está escrito lá é que o menino disse assim: que saudade da casa do meu pai, aonde os empregados têm fartura para comer. Ele tem saudade da alegria e dos momentos de família. Ele não tem reclamação do dinheiro que acabou. Olha no texto. O texto diz que ele tem saudade dos momentos de alegria, de fartura que tinha em casa. E agora, ele não tem isso. Algumas pesquisas que eu quero compartilhar com os irmãos, uma delas na escola de pedagogia de Harvard, que revelou que quem compartilha regularmente as refeições com a família, além de comer melhor, tem mais bem-estar físico e emocional. Isso é fato, não é? Pessoas que compartilham essa relação de família, elas têm o seu lado emocional bem melhor e o seu lado físico melhor. Uma segunda pesquisa no Centro Nacional de Dependência e Abuso de Drogas e Universidades da Colômbia, a pesquisa fez o seguinte: descobriu que quanto mais refeições são feitas junto com os pais, mais os filhos se dão bem na escola e atrasam a iniciação sexual. E também de ter menos probabilidade de beber, fumar, usar drogas, de ficarem deprimidos, brigarem e desenvolverem distúrbios alimentares, por causa da cultura da mesa. Qual é o contrário? O contrário é que aqueles que não tiveram essa cultura da mesa têm iniciação na vida sexual. Pastor, isso é um fato isolado? Não, não é. É uma pesquisa. Terceira pesquisa, na Grã-Bretanha. Segundo os dados da pesquisa, que saíram recentemente pelo Departamento de Criança das Escolas de Família do governo, constatou-se que os melhores resultados estavam entre os filhos de famílias que se reuniam para jantar. Os melhores alunos eram os alunos que tinham cultura da mesa. Entendeu, irmão? Alunos individualistas eram os piores alunos. Uma outra pesquisa, também em Harvard, mostrou que a criança que se senta à mesa com os pais alimenta-se melhor,
em comparação aos coleguinhas que sentam sozinhos. Que outra análise com 16 mil crianças de 9 a 14 anos, que as frutas e vegetais aparecem quase 2 vezes mais no prato daquelas que fazem as refeições com família ao redor da mesa. Ao contrário, o que é? Coisas industrializadas. O que vai dar isso lá na frente, irmãos? Perceba que há um abismo sendo gerado nessa situação. Comer junto à mesa, irmãos, é uma questão de decisão e de posição. Muitas famílias hoje já não têm disposição e vontade para isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, por exemplo, para a irmã Mônica. Cozinhar dá trabalho? Dá trabalho, Fernanda? Mulheres que estão aqui, cozinhar dá trabalho? Dá trabalho. Então, sabe qual é a situação? Só compra pronto. Dá qualquer coisa. O que tiver. O que tiver não é porque não tem. É por falta de vontade de fazer. Muitas das vezes a família não faz as refeições à mesa e desta forma fica difícil de ensinar às crianças as boas maneiras. Ensinar boas maneiras e disciplina não é difícil, mas quanto mais cedo, melhor. Vamos lá, irmãos. O que nós aprendemos com isso? Que quando nós fazemos refeição à mesa, primeira regra, nós ensinamos os nossos filhos, membros, a sermos anfitriões. Sabe o que é isso? Não são aqueles bichos do mato, que chegam em casa, cada um vai para o seu quarto, vai para baixo do sofá, vai para o fundo do quintal, não sabe se relacionar. O Mazarope dá show neles. Não são educados, não sabem receber pessoas. Assim como um adulto deve receber bem os seus convidados, a criança precisa aprender também a receber. De quem que ela recebe esse exemplo? Dos pais. Então, a cultura da mesa traz também essa relevância de nós ensinarmos nossos filhos a ser anfitriões. É importante nós ensinarmos para as crianças, por exemplo, quando chega a visita em casa, o que a gente ensina? Fica no PlayStation, ou como em alguns lares, deitado com a barriguinha para cima, assistindo televisão, e você chega ali na casa, e se você quiser, passa por cima, se é que não vai tomar uma cusparada, ou dá a volta, porque a criança, da onde está, dali não sai. Não estou falando de bebê. Quando a educação manda que, filho, dá bom dia, dá a paz do Senhor, dá bênção para a avó, bênção para o vô. Chegou alguém em casa, qual é o princípio? Olá, como vai o senhor? Mas, irmãos, se a gente não ensina, como é que amanhã os nossos filhos vão ser sociáveis? Como é que eles vão ter esse comportamento de serem educados? A cultura da mesa, ela traz para nós também essa posição. Alguém que vai receber alguém para almoçar em casa. E aí a gente sabe que vai chegar. Quando a visita chega, o que a gente faz com o exemplo? Nós vamos até a porta, recebemos, damos bom dia, boa noite. Quando chega, seja lá quem for, parente ou amigo, nós chegamos para os nossos filhos, dá bom dia, dá boa tarde para fulano. É assim. Ah, pastor, mas ele é criancinha. Mas a gente precisa começar a ensinar. 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 Ensina a criança no caminho que deve andar. Segundo, ensine a gostar de ajudar. A cultura da mesa traz uma coisa muito séria. As crianças adoram ajudar. Por isso nós precisamos prepará-las desde pequeno em algumas coisas. Por exemplo, chegou visita em casa. Está frio, mas dentro de casa está quente. Ou a pessoa precisa de alguma coisa que a criança pode fazer. Qual é o princípio que o pai e a mãe faz? Filho, pega lá para o fulano isso aqui, pega o casaco da vovó, pega isso aqui, põe ali. A criança começa a ser estimulada, tem criançada andando aí fora. A criançada começa a ser estimulada desde pequeno a ter um comportamento de ser sociabilizado. É isso que a gente vê nas casas hoje, irmãos? Levanta a mão para mim, quantos de vocês veem isso nos lares hoje? Viu? Como é que está?
estão crescendo assim, ó. Assim. Assim. Aí sabe o que acontece, irmãos? Vão trabalhar fora amanhã. Não vão saber se comportar. Não tenha medo de pedir para as crianças fazer algumas determinadas funções, na altura que elas podem fazer, mas traga este peso de responsabilidade. Terceiro, ensine a criança a dizer não de forma educada. Coisa deselegante, na hora da mesa, a criança começar com aquele pá na mesa, eu não quero. E quando se encontra marmanjo de 10 anos, 11 anos, 12 anos, você sabe, você, não é nem senhora nem senhor, você sabe que eu não como isso, que eu não gosto disso. Alguém errou nesta educação. Nós precisamos ensinar com extremo zelo que a importância de dizer para as crianças, por exemplo, obrigado. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Obrigado, fulano. Obrigado, ciclano. E na cultura da mesa, nós vamos aprendendo que essas coisas são boas. Por exemplo, você vai na casa de alguém, com seus filhos. Quando alguém lhe oferece, por exemplo, alguma coisa, se ela não gosta, ela foi educada em casa, ela vai dizer, muito obrigado, senhor, eu agradeço, eu não quero. É diferente daquela criança que sai, irmão, vai sofrer, vai dar trabalho. Também aquele hábito de quando uma visita, a gente vai almoçar na casa de alguém, alguém põe lá um pãozinho, um leite, dá um suco, põe lá para a criança comer, nada de botar a mãozona, abrir o armário, cultura da mesa. A gente não vai na casa dos outros, abrir no armário dos outros, cultura da mesa. É isso que a gente trata na cultura da mesa. Então, quando a visita põe lá um pãozinho de queijo, põe um suco, o que os nossos filhos são educados vão dizer para o anfitrião da casa? Obrigado. Eles têm educação. Mas aonde é que eles foram ensinados? Na cultura da mesa. Mas sabe o que tem hoje? Toma, Maxwell, come. Erickson Cleison, come. John Kennedy, come. Égua, irmão, vou falar uma coisa para você. Meu sangue esquenta quando eu vejo um trem desse aqui. É uma mania de colocar uns nomes que eu não entendo muito. E fala, a boca de entanha, o menino está fazendo, destruindo os alicerces da igreja, destruindo os alicerces da escola, destruindo a casa. Você olha no sofá, está lá, põe, pula, e liga a TV e joga a chinela. Irmãos, aonde é que faltou isso? Onde é que faltou isso? Nós precisamos, na cultura da mesa, irmãos, ensinar os nossos filhos. O pai precisa dizer para a filha assim, ó, agradeça a mamãe pela comida. Mas sabe como que a criança aprende? Com o pai fazendo também. Viu? Por vezes, uma criança, quando está à mesa e lhe é perguntado se ela pretende repetir algum alimento ou não, ela tem duas coisas que ela tem que fazer, uma criança educada. Obrigado. Não. Uma criança educada. Aonde é que a criança aprende isso? Na cultura da mesa. Ensine os seus filhos a dizer não de forma educada. Será uma transmissão de virtude. Eu vou ter que parar aqui, irmãos. Mas nós vamos ver a semana que vem, que nós vamos ver ensinar na cultura da mesa, as crianças aprenderem a sentar, as crianças aprenderem a saber pedir, as crianças aprenderem a agradecer, as crianças vão ser ensinadas como se colocar na mesa. Nós vamos aprender, por exemplo, que as crianças precisam saber esperar, coisa que é muito forte, mal educado, não é? Estamos esperando uma visita em casa e as crianças não são mais educadas a esperar. O que mudou, irmãos? Aonde nós vamos parar? E a cultura da mesa, ela traz para nós também a incentivar as crianças, a família, a conversar na hora da mesa, educadamente. E também nós vamos aprender a semana que vem sobre
ensinar os nossos filhos a usar talher. Querido, talher. Porque se amanhã nós morrermos precocemente, quem vai cuidar dos nossos filhos? Você acha que todas as famílias vão cuidar do mesmo jeito que a gente cuida? Talvez cuidem melhor, mas a regra é exceção. Então o que a gente encontra muitas das vezes? Os filhos que sentam-se à mesa, adolescentes, crianças, que não sabem usar as regras de refeição. Não sabe. Então a gente encontra 12, 13 anos, mãe, você não vai cortar meu bife? É mais igual mesmo aquela história da criança com o nariz escorrendo, vai pedir para limpar. Sabe, queridos, a cultura da mesa, ela traz para nós lições importantes. Eu quero chegar com vocês no texto que o Espírito Santo falou comigo desde o início dessa série. Mas para chegar lá, eu preciso trabalhar com vocês sobre o que é a cultura da mesa. Os irmãos estão entendendo que é muito mais do que sentar e comer? Quem está entendendo isso? Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Você sabia que os teus filhos sentem falta de você na mesa? Sabia que a tua esposa sente falta de você na mesa? Que o teu marido sente falta de você na mesa? Você sabia que é importante nós darmos o bom exemplo? E se a gente não corrige os nossos filhos em casa, nós vamos passar vergonha na rua. Certo ou não? Vai chegar na festa na casa dos outros, vai botar a mão em tudo, vai gritar. Outra coisa feia, vai colocar mais comida no prato e vai largar o resto no prato. Resto não, a sobra. Vai sair mexendo nas coisas dos outros, abrindo geladeira dos outros, mexendo na despensa dos outros. Eu quero aquele guaraná que eu vi na geladeira. Nossa, Jesus de Nazaré. Que coisa, querido. Mãe, eu quero. E sabe o que é pior, irmãos? É que tem momento para educar, né? O pior é quando não se educa. A cultura da mesa, para a gente ensinar os nossos filhos a andarem no caminho do Senhor, nós precisamos fazê-los serem amados, disciplinados, educados. Porque sabe quando que você vai falar de Deus com a sua família na mesa e eles vão te ouvir? Nunca. Porque primeiro a gente começa pelos pequenos hábitos. E essa obrigação é sua, é da sua esposa, é minha. Aqui na igreja não são poucas as vezes que eu falo para vocês, irmãos, festa na igreja, espera, não vamos sair como uma boiada, não, espera. Se tem visita, vamos esperar as visitas primeiro. Esse é o princípio. Cultura da mesa. Jesus tem tantos exemplos na Bíblia da nobreza de Jesus, e nós precisamos aprender. Tem alguns assuntos aqui, irmãos, é que eu tenho um tempinho, já foi. Nós vamos entrar aqui, por exemplo, nas vantagens da cultura da mesa. Por enquanto, nós estamos vendo algumas consequências de tê-lo ou não tê-lo. Nós vamos ver as vantagens de tê-la. Amém, queridos? Vamos ficar em pé.